Olha, hoje nós vamos falar sobre democracia, liberdade de expressão e racismo recreativo. Sobre esses temas, eu converso com Augusto César Rezende, que é promotor de justiça e professor do curso de Direito da Universidade de Tiradentes. Doutor Augusto César, vou cumprimentá-lo porque ontem o telespectador disse: você aperta a mão de alguns, de outros não, então prazer cumprimentá-lo, prazer tê-lo aqui conosco para falar de um assunto extremamente importante. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Realmente são temas, né, do momento. Então vamos começar? Bora. As perguntas aqui do povo. Racismo recreativo. Jonas Santos, lá da 13 de julho. Brincadeira tem limite ou tudo pode em nome da liberdade de expressão? O racismo recreativo é aquela brincadeira que a gente faz, podia fazer, hoje não sei se pode, não pode, enfim. Mas para o senhor responder a pergunta aí do Jonas. Bom, respondendo objetivamente ao Jonas, a liberdade de expressão ele é um direito humano previsto no artigo 13 da Convenção Americana, no artigo 5º, inciso 4 da nossa Constituição, e consiste basicamente, Fábio e telespectadores, no direito que nós temos de, primeiro, formar o pensamento, exteriorizar as nossas opiniões, informações, juízos de valor, fazer com que ele circule, com que as nossas opiniões circulem e, mais do que isso, acessar a opinião, as informações de terceiros. Só que a liberdade de expressão, ele não é um direito absoluto, é um direito que encontra limites, inclusive na própria Constituição. E a liberdade de expressão, ela protege a liberdade artística, o humor, a comicidade. No entanto, nos dias atuais, o humor racista, que é aquele que se utiliza de estereótipos derrogatórios da comunidade negra, viola frontalmente a nossa Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da fraternidade, e constitui, desde 2023, crime no Brasil. Tem mais perguntas aqui, vamos ao telão. Vamos ao telão. Adriana Santana, bairro 18 do Forte. Piada racista é só humor ou já é crime? É mais ou menos o que o senhor estava falando, né? Ou seja, aquela piada, tem piada de português, piada de muita coisa, então piada racista. Então, primeiro a gente precisa entender o que é o racismo, né? O racismo, ele é uma postura de hostilidade que é dirigida a uma pessoa, a um grupo de pessoas, baseado sempre num sentimento de superioridade. E ao longo dos anos, o racismo ele foi encontrando novas formas de manifestação, dentre os quais a recreação, o humor, as piadas, as brincadeiras, sempre com o objetivo de manutenção dos privilégios da branquitude. O racismo recreativo, como eu estava dizendo, consiste em piadas e brincadeiras baseadas em estereótipos, são características, são marcas que são atribuídas falsamente pela sociedade hegemônica branca para a manutenção de seus privilégios e impedir ou dificultar o acesso das pessoas pretas a postos de prestígio social, político e econômico. Desde 2023, como eu disse, foi incorporado na Lei de Crimes Raciais, que é a Lei 7.716, de 1989, o racismo recreativo. A injúria racial foi equiparada ao racismo, portanto, se tornou um crime imprescritível, inafiançável. E mais do que isso, se a injúria racial ela é praticada no momento em razão de recreação, de brincadeiras, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Então, racismo recreativo hoje é crime no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos ao telão, tem mais perguntas. Rafaela Teles, lá de Itabaiana. Dizer que foi só uma brincadeira livra alguém da punição? Não. A própria legislação, ela diz que o juiz deverá levar em consideração, por ocasião da interpretação da legislação, dos fatos, do julgamento do processo, deverá considerar, a legislação ela é muito direta, deverá considerar como discriminatória qualquer conduta que gere humilhação, sofrimento, vergonha, de modo que a piada, se ela for ofensiva, se ela humilhar, ela gera sofrimento psíquico, dano, sofrimento social, dano social ao grupo pertence e, portanto, aquela piada ela se transforma em crime. Isso aí, tem mais perguntas aqui. Extremamente importante o tema. Henrique dos Santos, Nossa Senhora do Socorro. A liberdade de expressão permite ofender a cor ou a origem de alguém? Não. Como eu disse no início da nossa conversa, Fábio, a liberdade de expressão é um direito que garante que a gente exteriorize o que a gente pensa, as nossas opiniões,
mas ela encontra limites na própria Constituição. Então, a liberdade de expressão, ela não pode, por exemplo, ofender a dignidade da pessoa humana e nem o princípio da fraternidade. E aqui é um ponto importante. Por quê? Porque o humor, no geral, se utiliza do escárnio, da depreciação, da ridicularização para provocar o sorriso, o prazer. E quando a gente utiliza o humor para ofender, humilhar, envergonhar a pessoa preta, a gente desumaniza e, portanto, há um claro, uma direta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. E mais do que isso, o princípio da fraternidade nos obriga a reconhecer as outras pessoas como iguais a nós mesmos. Não a igualdade por si só, eu falo numa igualdade em dignidade. Portanto, todos nós somos merecedores de igual respeito e consideração profunda. E a partir do momento que nós nos utilizamos das piadas, das brincadeiras para humilhar, ofender, causar prejuízos psicológicos, sociais, morais, aquela piada, aquela brincadeira, ela se torna ilícita justamente por ofender não só a dignidade da pessoa humana, mas também a fraternidade. E como disse, previsto na nossa legislação como ilícito não só civil, mas ilícito criminal também. Vamos à última pergunta aqui no telão. Tainá Santos, Areia Branca. Onde termina a piada e começa o preconceito? Perfeito. Como eu disse, o racismo, ele pode se manifestar de forma direta, que é aquele racismo, aquela discriminação ostensiva, mas nos dias atuais, o racismo direto, que é aquele ostensivo, inequívoco, ele está sendo evitado. Por quê? Porque as pessoas estão com medo das consequências penais, sociais, do cancelamento digital, de modo que o racismo e a discriminação se apresentam muitas das vezes de modo indireto, dissimulado, sutil. E o que seria essa discriminação indireta? É uma lei, uma conduta, uma decisão judicial que aparentemente é neutra, impacta desproporcionalmente a população preta. E essa discriminação, ela pode ser também sutil, dissimulada, como é a piada, a brincadeira racista. Então, essa piada, ela se transforma em preconceito quando há a utilização de estereótipos derrogatórios da população preta para ridicularizá-los, para humilhá-los, envergonhá-los. Por quê? Porque isso perpetua a circulação na nossa sociedade desses estereótipos que criam obstáculos à ascensão da população preta a postos de prestígio social, político e econômico. Perfeito. O Alexandro Santos, parabéns, Fábio. Lembrou de pegar na mão do convidado. Foi ele que fez a observação ontem. Obrigado, viu, Alessandro? Agora, a Sheila, ela faz a seguinte pergunta aqui. Ela é branca. E a pergunta dela é o seguinte: se o raciocínio vale também para a pessoa branca, quando alguém faz uma piada, por exemplo, é branquela, vale o mesmo raciocínio? Jamais. O racismo no Brasil, ele tem que ser compreendido em uma perspectiva histórica, ou seja, com a sua relação com a escravidão. A escravidão no Brasil, Fábio e telespectadores, foi a maior das Américas, a mais duradoura e a mais violenta. Foi a maior porque 40% dos pretos embarcados na África vieram para o Brasil, os outros 60% foram espalhados pela América do Sul, América do Norte e América Central. Foi a mais violenta. A expectativa de vida do preto escravizado no Brasil era de aproximadamente 25 anos, enquanto que nos Estados Unidos era de 35. E foi a mais duradoura, 350 anos. Para além disso, Fábio, com a libertação que ocorreu em 13 de maio de 1888, a libertação ela não veio acompanhada de políticas de inclusão social e econômica. Simplesmente os pretos ficaram à sua própria sorte, foram jogados à sua própria sorte. E, paralelamente a isso, o Estado brasileiro, àquela época, implementou políticas oficiais de branqueamento da população, como, por exemplo, o incentivo à imigração europeia com a concessão de terras no sul e sudeste do país, o que favoreceu, claro, e a gente está falando de imigração europeia, favoreceu a vinda de pessoas brancas e facilitou a sua ascensão social, o que não foi concedido aos pretos. E só para terminar, houve também naquela época a criminalização da cultura, da pobreza e da religião da população preta. Por quê? A prática da capoeira é considerado crime. E o que é a capoeira se não uma arte, uma dança, um esporte? Mais do que isso, a pobreza preta foi criminalizada. Quando eles foram colocados
em liberdade, sem políticas de inclusão social e econômica, 99%, quase 100% dos pretos libertos, dos ex-cativos, eram analfabetos, o que dificultava a sua colocação em postos de trabalho. Então eles ficavam nas ruas, sem trabalho, sem emprego, e foi criminalizado o quê? A vadiagem. E a vadiagem alcançava quem? Apenas a população preta. E só para concluir, a cultura e a religião preta também foi criminalizada. As pretas rezadeiras se viram perseguidas pelo aparato policial da época em nome de um discurso médico hegemônico para garantir o quê? O exercício exclusivo da medicina àqueles que faziam a faculdade de medicina naquela época, que eram os brancos que viajavam para a Europa. Então não dá, é inaceitável falar em racismo reverso. Ninguém é ridicularizado, humilhado por ser branco. Um branco pode ser ofendido por um preto? Pode. Mas racismo invertido não. Nenhum branco, e eu como um homem branco tenho meu lugar de fala, de dizer que jamais serei motivo de perseguição, discriminação, exclusão em razão da cor da minha pele. Perfeito. Apenas para registrar aqui, Thaís Nascimento coloca excelente entrevista, que aula show, né? Em referência à fala do doutor Augusto César. Sheila Costa, a capoeira foi um meio dos escravos para lutar, a única arma dele era a dança, a capoeira é cultura, como foi colocado. De fato, é um assunto muito importante, eu sei que você vai voltar aqui outras vezes para a gente continuar falando, inclusive, do preconceito religioso, que é feito contra a comunidade negra, mas aí fica para o próximo. Ok, muito obrigado. Um abraço para o senhor, obrigado pela participação.